Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante. E vamos aí continuar com a análise do livro do Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Já estamos aí no capítulo 10. E o capítulo 10 ele traz esse título: Um moleiro, um pintor e um palhaço. Então, se de alguma forma você caiu de paraquedas aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, eu deixei uma playlist, como todo o nosso material ele é separado por playlists, então tem uma playlist lá sobre o QG e os vermes, que você pode estar maratonando, aproveitando que você está de férias, para você se inteirar do que é que está acontecendo aqui. A priori é uma análise de livro, mas não vou me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas lá na playlist tem introdução e os demais capítulos para que você não fique perdido. Vale muito a pena, tá? É um livro muito interessante também. Então, gente, o que um moleiro como Menóquio, ou como um moleiro como Menóquio tivesse chegado a formular ideias tão diversas das concorrentes, né, do seu período, sem nenhuma influência, pareceu improvável para os inquisidores. Então, chega um momento da Inquisição, no processo de Menóquio, em que os juízes eles pretendem encontrar quem são as pessoas que compartilham dessa mesma ideia que ele. Os juízes da Inquisição, nesse caso, eles achavam que se tratava de uma confraria, que estava se movimentando ali um grupo, né? Um grupo de possíveis hereges e tal, já que é o período da Contra-Reforma, então movimentos como os movimentos luteranos e os calvinistas estavam sendo combatidos. Então chegou-se um momento nesse processo que os inquisidores eles acreditaram estar se tratando de mais um movimento de oposição à Igreja Católica. Então as perguntas e os questionamentos feitos a Menóquio com base em todo o depoimento prévio levava a crer que havia um compartilhamento de ideias. Então perguntou-se às testemunhas se Menóquio falara sério ou brincando ou se imitar alguém. Pediu-se a Menóquio que revelasse os nomes dos companheiros, porém, em ambos os casos, a resposta foi negativa. Menóquio, em particular, declarou resolutamente: Senhor, nunca encontrei alguém que tivesse essas opiniões. As minhas opiniões saíram da minha própria cabeça, mas, ao menos em parte, estava mentindo. Em 1589, Dom Otávio Montereale, que, como se pode lembrar, havia sido responsável indireto pela intervenção do Santo Ofício, né? Foi ele que entregou quem denunciou o Menóquio ao Santo Ofício, disse ter ouvido que esse tal Menóquio teria aprendido as suas heresias com um tal de Nicola, pintor de Pórcia, quando esse estiver em Monte Reale para pintar a casa de um certo De Lázari, cunhado de Dom Otávio. Ora, o nome Nicola já aparecera no primeiro processo, provocando uma visível reação de embaraço em Menóquio. Antes contara que havia encontrado durante a quaresma e que tinha ouvido dizer que de fato estava jejuando, mas por medo, Menóquio, ao contrário, alimentava-se com um pouco de leite, queijo e alguns ovos, atitude que justificava pela fraqueza da sua constituição física. Pouco depois, contudo, começaram a falar, como se divagasse, sobre um livro que o Nicola possuía, desviando assim o assunto. Então Nicola, por sua vez, fora intimado pelo Santo Ofício, mas solto em seguida graças aos atestados de boa conduta assinado por dois religiosos de Pórcia. No segundo processo, todavia, viera à tona a influência exercida por um anônimo personagem sobre as opiniões de Menóquio durante o interrogatório de 19 de julho de 1599. Ao inquisidor,
que lhe perguntara havia contado tempo, acreditava, né? Baseado num conto de Decameron, como veremos, que qualquer homem poderia ser salvo dentro de suas próprias leis e que, portanto, um turco fazia muito bem continuando a ser turco e não se convertendo ao cristianismo. Como Menóquio respondeu, há mais ou menos 15 ou 16 anos tenho essa opinião, quando comecei a pensar e o diabo me meteu tal ideia na cabeça. Com quem foi que começou a pensar? Quis saber logo a seguir o inquisidor. Só depois de uma longa pausa, Menóquio disse, não sei. Menóquio, portanto, deve ter falado com alguém sobre questões religiosas 15 ou 16 anos antes, em 1583, provavelmente, porque no início do ano seguinte fora encarcerado e processado. São grandes as possibilidades de que se tratasse da mesma pessoa que havia emprestado a Menóquio o livro incriminado, o Decameron. Menóquio disse o seu nome algumas semanas depois, Nicola de Montquior. Além do nome, as datas, coincidência que escapou aos inquisidores, levam a identificar esse personagem com Nicola de Pórcia. Em 1584 fazia justamente um ano que Menóquio não o via. Então são detalhes assim que no momento, no calor ali do interrogatório, escapou. Se eles tivessem pego esse detalhe, provavelmente a condenação de Menóquio ela teria vindo mais breve e mais alguém teria sido condenado junto com ele. Dom Otávio de Montereale estava bem informado. Menóquio deve ter de fato falado sobre questões religiosas com Nicola de Pórcia. Não sabemos se ele chegou a fazer parte do grupo de artesãos daquele lugar, os quais 25 anos se reuniam para ler o Evangelho. Em todo caso, apesar das declarações favoráveis a ele, obtida em 1584, era há muito tempo conhecido como um grande herético. Ao menos foi assim que o nobre pordenonense Fúvio Horário o definiu em 1571, referindo-se a um acontecimento antigo que se dera havia 8 ou 10 anos. Nicola contava que ele próprio tinha quebrado umas estatuetas usadas para a decoração de uma igrejinha, não muito distante de Pórcia, dizendo que eram mal feitas, que eram mercadorias que não era preciso pôr imagens na igreja. Associamos imediatamente tal declaração à áspera condenação das imagens sacras feitas por Menóquio, mas não fora só isso que ele aprendera com Nicola de Pórcia. Eu sei, disse Menóquio ao vigário geral, que Nicola tinha um livro que se chamava Zampolo. Um palhaço que morreu e foi para o inferno e com os demônios fazia palhaçadas e, se me lembro bem, disse que era um compadre seu. Um dos demônios se encheu de simpatia pelo tal palhaço, isso ele contando, né, uma passagem do livro, e seu compadre sabia disso. Disse-lhe que era preciso ser sempre do contra. O tal demônio lhe respondeu: se você quiser ser sempre do contra, diga a verdade, diga sem respeitar nada. É preciso ser homem de bem até mesmo no inferno. Ao vigário geral, esse discurso deve ter parecido um montoado de bobagens e de imediato dirigiu o discurso para assuntos mais sérios. Por exemplo, nunca afirmara que todos os homens vão para o inferno, abandonando assim uma pista importante. O livro emprestado por Nicola de Pórcia alimentara Menóquio a ponto de ele ter assimilado e por muito tempo lembrado seus temas e expressões, embora por equívoco substituísse o nome do protagonista. Ele se confundiu e substituiu Zampolo por Caravia. Alessandro Caravia, o joalheiro veneziano, ele próprio e o famoso palhaço Zampolo Leopardi, seu compadre, morto havia pouco tempo, muito velho, encontrava-se em cena juntos. Caravia estava triste, isso aí mais uma vez ele citando ou dando um contexto, né, do que ele lera. Vê ao seu redor um mundo cheio de injustiça e se lamenta. Zampolo conforta, comentando que a verdadeira vida não se vive nessa terra. Zampolo promete que tentará lhe aparecer depois de morto.
Logo em seguida, a promessa se cumpre. A maior parte do livro descreve justamente o sonho do joalheiro, ao qual o amigo palhaço conta sua viagem ao paraíso, onde conversa com São Pedro, e a sua viagem ao inferno, onde, através de inúmeras palhaçadas, faz amizade com o diabo Farvarello, num primeiro momento, e depois encontra-se com outro famoso palhaço, o Dominego Taikausi. Esse sugere a Zampolo um estratagema para conseguir aparecer a Caravia em cumprimento da promessa. E Zampolo aparece para o Caravia, que, vendo, recita uma oração ajoelhado diante de um crucifixo. A exortação de Farvarello para que se diga a verdade até no inferno, citada por Menóquio, isso na passagem do livro, de certo toca num dos temas fundamentais desse processo, que é a polêmica contra a hipocrisia, em especial a hipocrisia dos frades, saído da tipografia em maio de 1541, enquanto em Ratisbona se desenrolavam as conversações que pareciam trazer a paz religiosa entre católicos e protestantes. O Decameron é de fato uma típica voz do evangelismo italiano. Os palhaços Zampolo e Talcase, que mesmo diante do tribunal de Beelzebub, começam a dançar mostrando a bunda, são acompanhados, e a mistura é bem carnavalesca, né? Pode-se imaginar, e eles são acompanhados por um amplo e insistente discurso religioso, além de elogios a Lutero. Olha que é um livro que ele é inspirado no protesto luterano, onde a posição de Lutero é vista como positiva, já que ele clama pelo concílio que trará de novo a clareza doutrinal e repropõe o puro evangelho, explicado por Zampolo, São Pedro e Taikausi. Acima de tudo, justifica-se pela fé no sacrifício de Cristo, e nada de sutileza teológica, como as apregoadas pelos frades e que se tornaram moda também entre os incultos. Então esse Decameron ele pode ter sido um livro muito influente, e a fonte e a base de todo o idealismo de Menóquio. A clara contraposição entre uma religião reduzida a um núcleo essencial e as sutilezas teológicas nos traz de volta as afirmações de Menóquio, o qual, note-se, mesmo tendo nesse livro a palavra predestinação, disse que não conhecia seu significado. Mais claro ainda é o choque entre a condenação das leis e mandamentos da Igreja por serem mercadorias, que foi um termo usado, como já foi visto também por Nicola de Pórcia, e o ataque a padres e frades que no Decameron é feita pela boca de São Pedro. A implícita negação do purgatório e, portanto, da utilidade da missa pelos mortos, a condenação do uso do latim pelos padres e frades, propositalmente fazem todas as cerimônias só falando em vulgar e não em latim, a recusa das igrejas suntuosas, que são indicações precisas sobre o culto dos santos, e a confissão. Essa confissão é a confissão ritualística feita diante de um representante, né, da Igreja Católica. Então são esses todos os motivos recorrentes, como visto, nas confissões de Menóquio ali diante do Tribunal do Santo Ofício. Entretanto, Menóquio ele lê o Decameron mais de 40 anos depois de sua publicação, e numa situação completamente diversa. O concílio, que deveria ter esclarecido o conflito entre papistas e luteranistas, conflito que Caravia comparava ao existente entre as duas facções friulianas dos Strumieri e dos Zamberlani, havia acontecido, mas como um concílio de condenação e não de concórdia. Para homens como Caravia, a igreja delineada pelos decretos tridentinos não era com certeza a igreja endireitada e inspirada no puro evangelho que ele sonhara. Menóquio também deve ter lido o Decameron como se fosse um livro ligado, por diversos pontos, a uma era distante. É claro que as polêmicas anticlericais e antiteológicas continuavam a soar como naturais pelos motivos vistos,
Porém, os elementos mais radicais da religião de Menóquio iam muito além do Decameron. No Decameron não se encontra nenhuma pista da negação da divindade de Cristo, nem recusa da escritura na sua totalidade, nem a condenação do batismo, que é definido como mercadoria, nem de exaltação indiscriminada da tolerância. Então, teria sido Nicola de Pórcia quem falara sobre essas coisas com Menóquio? No que toca à tolerância, parece que sim. Se a identificação de Nicola de Melchior com Nicola de Pórcia for correta, se estivesse tratando da mesma pessoa. Todavia, todos os testemunhos dos habitantes de Monte Reale indicam que as ideias de Menóquio, em sua grande maioria, haviam sido formadas num período muito anterior à data do primeiro processo. É verdade que não sabemos qual a data do início das relações entre ele, ou no caso Menóquio, e Nicola, mas a obstinação de Menóquio demonstra que não estamos diante de alguém que recebesse pacificamente ideias de outras pessoas, mas era um cara capaz de ler, entender, compreender, interpretar e a partir daí tecer as suas próprias ideias e críticas diante de uma sociedade tão corrupta como a que ele teve que conviver. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. E assim sendo, considere se tornar inscrito do canal. Convido também você a compartilhar os nossos conteúdos. É dessa forma que você mostra a nossa relevância aqui para a plataforma. E é uma forma também de você motivar aqui o meu trabalho. Meu papel aqui é como professor consultor, te fornecendo assuntos para pesquisa estudantil e universitária. Fiquem todos bem e até uma próxima.